Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o orçamento público e também sobre as contas públicas. Nossa atividade serão 2 quizzes, tá? Terminou de ver o vídeo, vai lá resolver os quizzes. Então, primeiramente, vamos falar de orçamento público. Vamos entender os mecanismos por trás da elaboração de um orçamento público. A gente já viu o que é um orçamento, né? Eu controlar os gastos e os ganhos e manter tudo aquilo em equilíbrio. Então, quando a gente fala em contas públicas, a ideia é essa. Então, o governo, né, quem está no comando, vai fazer uma previsão dos recursos, né, todo o dinheiro que vai entrar, seja na forma de arrecadação de impostos ou até de investimentos que o governo fez, ou leilão de um terreno ou alguma empresa estatal e tudo mais. Vai analisar tudo que vai entrar e vai comparar com tudo que vai ser gasto, seja na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. A ideia é sempre englobar essas receitas e despesas para formar um orçamento que seja equilibrado, né? Então, o orçamento está equilibrado, ou seja, vai arrecadar mais do que ganha, vai arrecadar mais do que gasta, ou vai arrecadar o suficiente para investir a quantia necessária para que tudo se mantenha em funcionamento, indica que as contas públicas estão em equilíbrio. Beleza? Por exemplo, olha só essas 3 frases que eu vou colocar aqui. Pode ser, no caso aqui está falando em cidade, então, o prefeito define onde será aplicado o dinheiro público da cidade, pois conhece as prioridades da população. Então, aqui em Arapoti, é necessário um metrô? Não, hein? Então, não é uma prioridade da população. Então, não tem por que gastar dinheiro com isso. Vejam só, é um exemplo. Então, o prefeito define onde será aplicado o dinheiro público da cidade, pois conhece as prioridades da população. Mas ele não decide tudo sozinho. Para que possa ser implementado, o orçamento precisa ser aprovado também pelos vereadores da cidade. Nas outras esferas, também é a mesma coisa. Por exemplo, o governador propõe o orçamento e a Câmara dos Deputados aprova. Ou o presidente propõe o orçamento e a Câmara de Deputados Federais aprova. Assim funciona, beleza? Ou Senado, no caso. Recursos de gestão. Existem leis para garantir que tudo isso funcione, né? Então vamos conhecer as leis que definem como serão os gastos do governo. Então tem o PPA, LDO e LOA. PPA não é Pedro, Paulo e Alex, não, pessoal. É Plano Plurianual. O que é esse plano plurianual? Ele analisa, né, ele projeta metas para os 4 anos de mandato. A gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, ela vai definir as metas para cada ano. Então, ela vai fazer o orçamento de cada um dos anos. E a Lei Orçamentária Anual, ela provê os recursos para as ações necessárias para cada ano. Então, é assim, vai fazer um projeto para cada ano, né, visando os recursos ano a ano. Então, a meta do governo aqui de Arapoti, sei lá, o primeiro ano fosse, vou entregar 5 creches. Então, tem que estar dentro da lei orçamentária anual do primeiro ano. No segundo ano, vamos fazer 2 trevos e um viaduto. Mesma coisa. Tem que estar na meta do ano 2 e já tem que se programar para ter o recurso para isso. Nós vamos fazer em Arapoti um super hospital no ano 3 do mandato. Então, a ideia é essa mesmo. Tá? Então, tudo isso está relacionado ao plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Vocês sabem qual é a função do gestor municipal, ou seja, do prefeito? Então, o prefeito ele é o chefe do poder executivo. Então, cabe ao prefeito a execução de alguns serviços, né? A limpeza, a iluminação pública, o transporte
urbano funcionando, as ambulâncias e os serviços de saúde municipais, é tudo a responsabilidade do prefeito. A educação infantil, né, creche para escola, até o 5º ano do fundamental. E aqui na Poti não tem, mas ele é responsável pela guarda municipal. Isso tudo tem que estar dentro do orçamento. Tem que estar previsto já para os 4 anos de mandato. Na sequência, pessoal, a gente tem um exercício aqui que se baseia nas leis orçamentárias de Curitiba, tá? No ano corrente, 2023. Então você vê que Curitiba está previsto 11,3 milhões é o orçamento bruto, 658 milhões são investimentos, 1,32 bilhões é a receita intra-orçamentária, né? O orçamento líquido é o que sobra, né, da receita intra-orçamentária, e a gente tem 5,58 bilhões, que indica que 58% das receitas serão usados para despesas, né, e se isso é recurso próprio da prefeitura. Então vamos ao exercício. O orçamento líquido é referência quando falamos em verbas para serviços essenciais. Ela é descontada da receita intra-orçamentária. Então, como é que vai funcionar aqui, pessoal? A Prefeitura de Curitiba tem 9,7 bilhões, que é o dinheiro do orçamento líquido. Vai ser tirado 5,58, 5 bilhões e 580 milhões para, né, as despesas operacionais da prefeitura, seja pagar funcionário, combustível, comprar material e tudo mais, certo? O restante, o que sobrar aí, é aplicado em obras, educação e moradia, beleza? Então vocês vão pegar os 9,7 bilhões e descontar os 5 bilhões 580 milhões. Desculpe aí, pessoal, tá meio gago hoje. Beleza? Então é só diminuir. Daí lá no quiz vocês vão ter exercícios relacionados a isso. Dando sequência, a gente vai falar sobre o acompanhamento das contas públicas. Então a gente tem que entender, né, a importância do controle social, as pessoas mesmo controlarem os gastos, né, do governo, da prefeitura, do presidente. Identificar maneiras de controle social e os canais de comunicação e conhecer os dados publicados no portal da transparência. Então é assim, o que é o controle social? Pessoal, não é porque a gente votou no prefeito ou elegeu um vereador e tudo mais que a gente pode deixar tudo na mão dele 100%. Então, o controle social é a participação das pessoas, do cidadão na gestão pública. A ideia é prevenir a corrupção, né, analisar se realmente aquela verba está sendo aplicada para aquele fim, e aí, com isso, a gente fortalece a cidadania e a democracia. Então, a gente sempre tem que procurar. Vai ter uma obra? Vai lá, vê qual que é o orçamento e vê se realmente está sendo destinado dinheiro para aquilo. Então, você já ouviu falar em recursos públicos, certo? A gente já falou disso. Então, o orçamento público merece atenção porque há um grande volume de recursos a serem administrados pelos gestores. E o orçamento viabiliza a implementação das políticas públicas, seja elas na área de educação, saúde, assistência, cultura e transporte. Então, a gente colocou a pessoa no poder, mas a gente tem que fiscalizar para ver se ela realmente está destinando os recursos que ela se propôs. Então, um exemplo aqui. No portal aqui do governo do Paraná, está lá falando que o orçamento do Estado será de 60,5 bilhões de reais. Então, esse recurso é para que faça o Paraná funcionar bonitinho o ano todo. Então, vai pagar o salário dos funcionários públicos, vai manter a frota do governo funcionando, seja carro de polícia, ambulância, carro de prefeitura, de estado, tudo mais, né? Vai garantir que os hospitais funcionem, as escolas, todos os policiais sejam pagos,
Tudo isso então está dentro da Receita. Onde que a gente vê isso? No caso aqui está no site do Governo do Paraná, mas a gente consegue ver também no portal da Transparência. Só digitar lá Portal da Transparência e você consegue ver detalhado o orçamento do governo federal, estadual e municipal. Beleza? Além do portal da Transparência, a gente consegue analisar e fiscalizar os gastos pelos telefones dos órgãos, né? Por aplicativo, presencialmente, se você ir lá e exigir o orçamento do hospital. Eles têm que te passar, você é um cidadão, você está pagando isso. Para a ouvidoria, né? A ouvidoria, lembrando que é um canal de comunicação entre o cidadão e a prefeitura, mas também outras empresas têm, mas no caso aqui a gente está falando de fiscalização do recurso público, seria o da prefeitura. Beleza? Um exemplo aqui de como é que funciona isso. Uma prefeitura separou 3,5 bilhões de reais para educação, saúde e segurança. Aí ela destinou assim, 30% para a saúde, 35% de segurança e o restante para a saúde. Então ficou dividido 30, 35, 35. O que vocês vão fazer? Um exercício parecidíssimo lá no Quizzes. Vocês só vão calcular quanto é 30%, 35% e 35%. Beleza, pessoal? Então até a próxima.